News, CNN. Notícia que acaba de chegar: o governo e o Congresso têm que apresentar dados sobre fundo eleitoral. Isso por ordem do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Ele determinou nesta quarta-feira que a Câmara dos Deputados, o Senado e a Presidência da República apresentem informações sobre a criação do fundo eleitoral de 5,7 bilhões para bancar as eleições deste ano. A decisão foi dada numa ação apresentada pelo Partido Novo em dezembro do ano passado. Mendonça determinou que a Câmara, o Senado e a Presidência apresentem essas informações em 5 dias, contados a partir da notificação. E depois os autos seguem para a AGU, a Advocacia Geral da União, e para a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Ambas terão 3 dias para a manifestação. Em homenagem à segurança jurídica, diz o ofício, a ser necessariamente promovida pela jurisdição constitucional, assim como diante da relevância do acesso aos recursos do fundo eleitoral no âmbito da decisão pela migração partidária e da igualdade de chances no pleito eleitoral, demonstra-se recomendável que esta Corte, o Supremo Tribunal Federal, aprecie de maneira colegiada, ou seja, com todos os ministros, o pleito cautelar aqui apresentado antes dos marcos temporais citados, afirmou o Mendonça em sua decisão. E esse é o primeiro despacho do ministro Mendonça, desde que ele assumiu esse cargo, de ministro do Supremo em dezembro do ano passado. Bom, a gente tem aí a Basília Rodrigues para entrar com essa informação. Basília, portanto, um primeiro gesto aí já é alvo de breaking news aqui na CNN, já é algo que traz aí à tona a volta desse tema bastante polêmico dos 5,7 bilhões aí para as eleições, né? O fundão, como o próprio nome diz, é gigante mesmo, bilionário. É o dinheiro que vai ser utilizado neste ano para pagar campanhas eleitorais, os custos aí de tantas pessoas que vão se lançar nessa empreitada chamada eleições de 2022. Bom, Carlos, o tempo da política não é o tempo da justiça. O ministro, apesar de simbólica esta decisão de pedir informações ao Congresso Nacional, chega um pouco atrasado, porque o fundo não fechou em 5,7 bilhões de reais como pretendido inicialmente pela classe política. Em meio àquela semana ali bastante barulhenta de discussões sobre o orçamento de 2022, o Congresso Nacional decidiu reduzir de 5,7 bilhões para 4,9 bilhões o tamanho do fundo eleitoral deste ano, que vai ser utilizado nestas eleições. Ainda é muito, mas foi o que passou. E vale destacar, redução esta que resultou da forte repercussão negativa, A opinião pública, nós da imprensa, batemos muito no tamanho deste fundo eleitoral, o que forçou os parlamentares a reduzirem o tamanho, o valor de 5,7 bilhões para 4,9 bilhões. Ainda assim, a ação já havia sido apresentada pelo Partido Novo, estava lá no Supremo Tribunal Federal. O Supremo está em recesso judiciário, como ocorre mesmo neste período do ano. O ministro André Mendonça achou por bem tomar essa decisão agora, exigindo informações. Isso aí não é uma sinalização de opinião do ministro, muito pelo contrário, ele quer estar mais bem embasado antes de vir com o voto. Aqui, neste despacho, fica claro também que o ministro não pretende tomar a decisão de ir contra o fundo eleitoral sozinho. Ele quer que todo o plenário se manifeste. A gente disse, ele chama o colegiado para falar sobre esse assunto. Obrigada, Basília. A gente vai chamar agora o Gustavo Uribe. Bom, a gente tem aí, então, Uribe, o primeiro despacho de André Mendonça como ministro do Supremo Tribunal Federal. E, como a Basília falou, embora não seja ainda o valor de 5,7 bilhões, ainda é bastante alto, 4,9 bilhões, sendo que eu estou tentando me lembrar do valor das últimas eleições, não passou de 1 bilhão, pelo que eu me lembro, mas enfim, de qualquer maneira, a gente tem aí o ministro André Mendonça já pedindo informações sobre algo que, vamos dizer, uniu opiniões de todas as correntes políticas, contrariamente aí a correntes políticas que eu digo da população, não necessariamente do Congresso que vai ser beneficiado, mas na população todas as ideologias e correntes políticas ali protestaram e a grita parece que deu resultado.
O valor em 2020 era 2 bilhões. E aí o presidente Jair Bolsonaro, ele corrigiu para 2,1 bilhões. Porque qual era a discussão? O Congresso Nacional queria os 5,7 bilhões. Chegou no presidente Jair Bolsonaro, ele vetou e enviou ao Congresso Nacional uma proposta de 2,1. O Congresso não ficou feliz. Derrubou esses 2,1, acabou derrubando o veto do presidente e aí propôs o valor de 5,7 e na negociação com o relator do orçamento, o Hugo Leal, chegou-se ao valor de 4,9. Ainda é muito. E a gente lembra, né, Carla, que a base aliada do próprio Palácio do Planalto foi contra a orientação do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o Palácio do Planalto lavou as mãos nesse processo. Disse que a base aliada podia aprovar o valor que fosse para as eleições, porque haviam interesses justamente também na eleição do próprio presidente Jair Bolsonaro. O líder do PL nas duas casas orientou pela votação de derrubada do veto do próprio presidente, para ter um pouco mais de recursos. Então agora André Mendonça se posiciona, a primeira decisão dele, uma decisão, como era esperada, ainda um pouco afinada do presidente Jair Bolsonaro, porque ele foi indicado por ele e há uma avaliação sempre no Supremo Tribunal Federal que enquanto aquele que indicou o nome à Suprema Corte está sentado na cadeira palaciana, o ministro que foi indicado costuma ainda ter uma postura um pouco ligada. Ele acaba sendo independente após o período de saída do presidente que o indicou. E é uma decisão, então, afinada como se esperava dele. E uma decisão importante que agora caberá ao plenário da Suprema Corte decidir se esse valor do fundo eleitoral de 4,9 bilhões é muito para as eleições de 2022. A gente já sabe, né, Carla, que é muito pela opinião e pela avaliação da opinião pública e dos diferentes setores da sociedade que criticaram muito esse valor de 4,9 bilhões. Inclusive, fortemente entre os apoiadores do presidente Bolsonaro, né? O que o levou, inclusive, a vetar para, inclusive, atender às críticas que ele vinha sofrendo entre seus apoiadores mais fiéis. Muito obrigada, Uribe.